Bom dia. Você sabia que Jesus Cristo está ao seu lado? Nesse exato momento, eu quero que você tenha certeza absoluta que o Senhor está exatamente ao seu lado. Ele está vendo tudo que você faz. Ele sempre viu tudo que você fez. Muitos de vocês ainda não entenderam o que é a fé. A palavra de Deus ensina que o Senhor Jesus ele estará ao nosso lado todos os dias de nossas vidas. Ainda que você negue a presença do Senhor, isso é inevitável. Não há como a Bíblia estar errada. O que pode estar errado é o seu entendimento. A palavra de Deus ela ensina que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, Ele estará ao seu lado fazendo aquilo que Ele fez ontem. E o que Ele fez ontem nós sabemos. Ontem não é ontem, no sentido de segunda-feira, terça-feira. Ontem significa o passado. E tudo aquilo que o Senhor fez no passado, todo o bem, toda a caridade, todo o amor, toda a cura, toda a libertação, Ele continua fazendo hoje. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus ele está ao seu lado. Muitos de vocês vivem a vida de vocês achando que não há ninguém olhando, mas vocês sentem dentro do coração de vocês que tem alguém observando vocês. Quando vocês fazem coisas erradas, vocês sentem vergonha. Repara só. Quando você faz alguma coisa errada, você sente uma grande vergonha dentro de você. E essa vergonha, quando você faz uma coisa errada, é o Senhor Jesus tentando corrigir o seu coração para que você não faça mais essas coisas. Perceba que quando nós pecamos, um espírito vem e nos repreende, uma sensação de apreensão, vergonha, culpa. Ela toma conta da nossa alma. E essa culpa, esse sentimento de que fizemos algo errado, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Porque você faria alguma coisa se sentiria mal. Perceba que quando você faz uma coisa boa, quando você ajuda um pobre, um necessitado, você se sente bem. Você fala assim, olha, não sei porquê, mas eu fiz isso e eu me senti muito bem. Depois que eu ajudei aquele mendigo, depois que eu ajudei alguém. E aí você passa a entender que é o Senhor Jesus dizendo, é esse o caminho. É esse o caminho. Perceba que tudo que você faz, você tem uma aprovação ou uma negação. Satanás, ele vai fazer sempre que você... E eu quero te dizer outra coisa. Não só o Senhor Jesus está ao seu lado, mas o diabo também está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Porque assim ensina a palavra de Deus. Muitos de vocês ainda não têm a maturidade para entender, mas a gente tem que falar, não adianta eu tentar acariciar vocês, dizendo que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, irmãos. Não vai ficar tudo bem. Se ficasse tudo bem, as pessoas não morreriam, não sofreriam. Olha o mundo como o mundo tá. Eu não quero que você que está me ouvindo agora, você ouça isso e que você entre por um ouvido e saia pelo outro. Eu quero que você tenha plena convicção da presença de Deus e do diabo em sua vida. E quando você dá margem ao pecado, quando você ouve as palavras que Satanás induz você, que no caso imoralidade sexual, mentira, fofoca, perceba que o diabo, quando você dá legalidade ao pecado, ele começa a colocar pensamentos negativos na sua cabeça. Porque essa é a forma dele controlar você. Ele começa a controlar sua mente, dizendo que você não presta pra nada, que você só sabe errar, que você não é digno de nada, que a culpa de tudo que acontece é sua. Satanás, ele lança um fardo muito grande sobre a sua mente. E muitas pessoas piram, ficam doidas por causa disso, porque acham que são elas mesmas, quando na verdade não é. Quando na verdade não é. Porque você pode tudo. A palavra de Deus ensina que tudo é possível para aquele que crê no Senhor. Satanás, ele tem uma arma, irmãos. E a pior arma que ele usa contra a gente é a ignorância. Quando nós não temos ciência disso, nós ouvimos aquilo que ele diz na nossa mente, porque ele controla a nossa mente. Se você não está em Cristo, leia Marcos capítulo 5. O endemoniado de Gadareno. Aquele homem, ele era controlado pelo diabo. Ele se apedrejava, ele pegava pedra e tacava na própria cabeça. Andava no meio dos túmulos. Sofria. Era cheio de ódio dentro de si. Mas perceba que, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, diferentemente do endemoniado de Gadareno, eles tinham o Espírito Santo dentro deles. E eles se propuseram de coração a levar a palavra de Deus adiante.
Então perceba que esses homens eram homens sãos, homens de paz, homens com a presença do Senhor. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha paz na sua vida, felicidade, porque você está escravo de Satanás. Satanás tem uma grande arma, que é a ignorância, como a gente falou há pouco. E a grande questão é que Satanás tem uma arma poderosa, que é fazer o ser humano se sentir inútil. Ele dirá para você que você não serve para nada. Você não serve para nada, você não sabe fazer nada, você não estudou, você não tem um emprego bom. Então essas são formas do diabo atacar a mente de quem é fraco. Porque a palavra de Deus ensina que nós temos que ser felizes se tivermos o que comer, se tivermos o que vestir. Mas o diabo diz, você não serve para nada, você é um inútil. E aquilo vai enchendo o coração do ser humano de culpa. Porque, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem todo mundo nasceu para ser rico, nem todo mundo nasceu para ter uma condição com celular da última geração, mas todos nós servimos, nascemos para servir a Deus. Enquanto você não entender que o ser humano não está aqui para ser rico, e sim para servir a Deus, você vai sofrer na mão do diabo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar e não tem que trabalhar para melhorar. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, você precisa se contentar com aquilo que você tem e parar de criar expectativas em cima de coisas materiais. Porque a palavra de Deus ensina que nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo. Então se você ganha um salário mínimo e você quer ter um carro 0 km, você vai se sentir mal, porque você vai falar, nossa, eu nunca vou conseguir. Queridos, a palavra de Deus ensina que nós temos que ser felizes se nós tivermos o que comer e o que vestir. E eu tenho certeza que você tem o que comer e o que vestir e que você tem uma casa para morar. As pessoas ao nosso redor, elas tendem a infectar a nossa alma, contaminar a nossa alma, porque são pessoas vazias que objetivam apenas demonstrar coisas que muitas das vezes elas não têm. Perceba que essas pessoas são soberbas. Elas refletem o espírito do diabo. Por quê? Porque Satanás fala na mente dela, você é melhor que fulano, você é melhor que fulano. Se você tiver isso, você vai ser melhor que fulano. Você tem que estudar para mostrar para fulano que você vai ser melhor que ele. Então ele coloca a rivalidade na mente do ser humano e o ser humano passa a se olhar com desigualdade. Da mesma forma que você quer coisas para ser melhor que as pessoas ou para mostrar para as pessoas que você pode, que você tem, Satanás fez isso. Satanás, ele tem o objetivo de causar desigualdade no ser humano. A palavra de Deus ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não interessa se você é rico, se você é pobre, Deus te ama como você é. Deus não disse, se você tiver isso, você será mais amado. Se você não tiver aquilo, eu não vou te amar. Essas igrejas hoje em dia, elas pregam o evangelho da prosperidade. Elas dizem que se você não tem dinheiro, que um demônio está na sua vida. Quando na verdade o próprio apóstolo Paulo, ele disse que aprendeu a ser feliz com pouco e a ser feliz com muito. Aprendeu a passar fome e aprendeu a comer um banquete. Ele aprendeu a ser feliz com roupas, uma bermuda, e aprendeu a ser feliz com roupas mais sofisticadas. Porque ele diz que aprendeu a ser feliz com pouco e com muito. Se hoje você tem pouco, eu não vou te dizer para você que você terá muito amanhã. E se você não tiver muito? Será que você não pode ser feliz pela simples presença de Deus? Porque a palavra de Deus ensina que a graça de Deus nos basta. Se a graça de Deus não te basta, então você vai buscar nas coisas do mundo aquilo que Deus te ofereceu, mas você não aceitou. Porque você não tem reconhecido a Deus. Saúde. Gente, saúde. Imagina você ficar o resto da sua vida deitado numa cama, sem poder levantar. Por mais que você tivesse 10 milhões de dólares, 50 milhões de euros. Se eu te desse 50 milhões de euros para você ficar na cama 24 horas por dia o resto da sua vida, você ficaria? Ou você daria valor à sua saúde que hoje Deus te dá? Será que você não tem percebido quantas riquezas e maravilhas o Senhor tem feito em sua vida? A sua comida, a sua roupa. Você é uma pessoa que não precisa ser escrava do diabo. Você tem uma mente, mas que está sendo controlada pelo maligno, porque você deu legalidade para que ele controlasse você. E isso veio por meio de suas escolhas. Você escolheu o pecado. Você precisa se arrepender agora, nesse exato momento. Se você está disposto a se arrepender, para que o Senhor Jesus ele controle a sua mente, eu quero fazer uma oração com você.
Repita comigo: Pai, eu não sei como te servir. Eu não entendo a sua presença, eu não entendo muito sobre ti. Mas eu entrego meu coração a ti porque eu creio nessas palavras. Eu creio na palavra de Deus. Senhor, tira de mim todo tipo de cobiça, todo tipo de amor às coisas do mundo. Me faz entender os seus caminhos, porque eu entrego meus caminhos ao Senhor para que o Senhor guie a minha vida. Me ajuda, Senhor, porque sem ti eu não vou conseguir. Eu reconheço que tenho sido miserável e que não tenho sido agradecido pelas coisas que o Senhor fez em minha vida. Mas eu te peço em nome de Jesus, Senhor, me ajuda a viver daqui para frente. Amém. Queridos, a grande astúcia de Satanás é controlar a mente humana. Satanás, ele sempre encherá sua mente de pensamentos malignos, pensamentos negativos. Ele sempre dirá que sua fé é fraca. Você não é digno disso. Você não serve para aquilo. Você não conseguirá isso. Ele coloca empecilhos. Quando a gente decide ter fé, ele lança os dardos inflamados dele para que a gente tenha a nossa fé destruída, abatida, e que nós possamos sucumbir diante dele, porque o objetivo dele é falar essas coisas para enfraquecer a fé daqueles que estão buscando a fé, daqueles que estão buscando a força. Não estou falando de força para enriquecer, estou falando de força para renovar as forças da alma. E a única forma que existe de você renovar as forças da sua alma é você se arrependendo dos seus pecados e orando para Jesus Cristo, pedindo forças a Ele. É você abrindo mão de querer ser igual a todas as pessoas. As pessoas querem ser melhor que você? Deixa que seja, amigo. Deixa que seja. Se alguém quer ser melhor do que eu, deixa que seja. Porque a palavra de Deus ensina que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Que Jesus, sendo filho de Deus, ele serviu. E a palavra de Deus ensina que um servo não pode ser maior que seu Senhor. Se você acha que você não pode tolerar a forma como as pessoas te tratam, então você não está preparado para servir a Cristo. Você está preparado para ir para uma igreja. Seja ela evangélica, católica, onde as pessoas vão, ficam se comparando. Fulaninha não sei o que, fulaninha não sei o que lá. E um fica olhando para o outro com um olhar superior ou inferior. Pastor trata melhor o dizimista que dá mais dinheiro, enganando as pessoas porque dízimo nem dinheiro é. Perceba que na igreja de Cristo, a única coisa que nós olhamos é o interior de cada um, porque nós sabemos que a única forma de você servir a Deus é ter um coração arrependido. Não interessa se você é mendigo, se você é um desembargador. O que me interessa é que se o seu coração ele ouviu essa palavra e entendeu a mensagem do Evangelho, então certamente haverá uma mudança na sua vida. Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas que amam o mundo, todas elas estão mortas. São controladas por Satanás. Aparentam viver uma vida de paz, uma vida de felicidade, sorriem nas fotos. E essa é a maior prova da infelicidade delas, porque elas vivem uma grande enganação. São bombardeadas de pensamentos negativos a cada dia. Sofrem a ponto de quase enlouquecer, sentem angústias no peito, não sabem o que fazer, mas ainda não entendeu que o grande erro da vida delas são elas próprias, que negam o Evangelho para viver uma vida de aparência, uma vida de ilusão, conforme Satanás oferece para elas. Uma vida de carnalidade, safadeza. Queridos, eu não tenho o que dizer. O Evangelho está sendo pregado. Quer você creia, quer não. A palavra foi dita e cabe a você fazer sua escolha. Que Deus o abençoe.